Oi, galera! Tô pequenininha aqui do lado, não sei se vocês estão me vendo. Vamos continuar o modelo de aula que a gente tem testado, tá bom? Temos conversado bastante sobre esse tema em sala de aula. Vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, deixar os slides grandões. É isso, a partir de agora eu não vejo mais vocês, mas lembrando que eu tô super, hiper disponível para vocês, tanto no chat quanto nas nossas aulas presenciais, tá bom? Pessoal, nós vamos hoje dar continuidade para aquela aula que tivemos na semana passada, que fala sobre os diferentes tipos de conhecimento. Contextualizando para a nossa disciplina, a gente vai estudar os diferentes tipos de conhecimento para entender por que a sociologia é um conhecimento científico. Então, por que é que a gente pode dizer isso? Quais são os métodos que ela estabelece para analisar a nossa sociedade e por que essa metodologia tem o que a gente chama de rigor científico. Mas para a gente percorrer todo esse caminho, hoje a gente vai falar da sociologia e da sociedade. Então, como é que nasce, como é que a sociedade chega na conclusão de que ela precisaria de uma ciência para poder se autoanalisar. Pessoal, relembrando rapidinho os conceitos que nós tivemos nas outras aulas, vou trazer 3 que serão importantes para a nossa aula. O primeiro deles é o iluminismo. Iluminismo, pessoal, é uma corrente de pensamento que surge lá na Europa e ela vai defender algumas coisas. Esse pensamento ele vem se opor a um governo, a um regime de governo, um regime político que estava estabelecido naquele momento, que é o que vocês provavelmente já viram na aula de história, que se chama poder absolutista, ou poder absoluto, ou monarquia absolutista, que é quando um rei ocupa esse lugar absoluto de poder. É claro que esse rei não tinha só privilégios para si, mas também para toda a sua classe, que era aquela classe que a gente chamava de nobreza. Pessoal, o iluminismo ele vai começar a contestar essa nobreza, vai começar a contestar esse pensamento. E ele vai dizer em vários aspectos. Então, na política, ele vai pensar em como dividir esses poderes, tirar o poder da mão de uma pessoa só. Na economia, esse pensamento, essa corrente filosófica, essa corrente de pensamento, ela é sustentada por uma classe que se chama burguesia. São pessoas que acumulam dinheiro, acumulam capital, mas que ainda assim não conseguem ser reconhecidos como nobres, porque lembrem-se, a gente até tinha alguns casamentos arranjados, enfim, mas eles jamais seriam nobres como aqueles que nascem na nobreza, né? Essa sociedade é uma sociedade que tem nenhuma ou quase nenhuma como que chama isso? Ascensão social, modificação social. Então, se você nasce nobre, você vai, como via de regra, morrer nobre. E o burguês, ele consegue acessar a nobreza através dos casamentos, eventualmente, mas ainda assim ele não tem o mesmo valor para a sociedade do que um nobre, o mesmo reconhecimento do que um nobre. E aí ele vai contestar essa ideia, então, de que a gente está sempre, para sempre preso à classe que a gente nasce, e aí ele traz todas essas ideias, ele vai contestar todo esse Estado, a formação desse Estado do jeitinho que ele está. E aí, junto disso, ele vai contestar também o papel da igreja, que nesse momento, né, os valores religiosos, eles ocupavam uma grande parte da hierarquia dessa sociedade, e ele vai valorizar a ciência. Então, o iluminismo vai ver na ciência como o principal meio de compreensão do mundo. É aqui que a gente vai começar a desenvolver, a pensar e a anotar, a escrever os métodos através do qual a gente faz ciência, o que é ciência, a gente vai começar a compilar os nossos conhecimentos todos para que eles estejam disponíveis para o mundo inteiro através de uma coisa que vocês não conhecem, mas os pais de vocês com certeza conheceram. Eu só conheci em biblioteca, mas as enciclopédias que antes da Wikipédia era onde a gente tinha a maior fonte de conhecimento do mundo. Isso nasceu lá com esse pensamento iluminista de levar a informação, de levar o conhecimento, de levar a ciência para todas as pessoas.
O positivismo, nós também falamos um pouquinho na aula passada. Quem cria o positivismo é o Augusto Comte, que também é considerado o pai da sociologia. E essa corrente ela vai dizer, muito influenciada pelo iluminismo, que o principal caminho para o progresso da humanidade... Gente, não sei se deu para ouvir isso, mas meu maxilar estralou. Acho que eu estou ficando muito de idade já. O principal caminho para o progresso da humanidade é a ciência, é o conhecimento científico. E a gente só vai poder dizer que uma coisa é verdade, verdadeira, com certeza absoluta, se ela for comprovada por métodos científicos válidos. E aí, por último, o que são esses tais métodos científicos? Pessoal, são as regras que a ciência usa para estabelecer quais procedimentos ela vai adotar para ver se uma coisa é verdade ou não. Então, como é que você vai fazer essa observação, delimitar esse objeto, olhar para ele, testar sua hipótese, ver se ela é verdadeira ou não, tá bom? São esses os 3 que a gente mais vai precisar, que a gente viu na aula passada e mais vai precisar para essa aula, mas qualquer coisa a gente vai voltando. Pessoal, então a nossa sociedade hoje, que a gente chama de sociedade contemporânea, ela tem uma coisa diferente, uma coisa que é assim, bem nova na história da humanidade, que é a gente ser capaz de produzir explicações sobre nós mesmos. Então, nós estamos fazendo essa ciência, essa explicação em tempo real. E aí, com a sociologia, esse pensar na nossa sociedade agora, enquanto ela acontece, tem um rigor científico. Pessoal, o rigor científico, ele vai dizer basicamente que a gente vai estabelecer métodos para interpretar a sociedade. Mas antes disso, como é que a gente chega na conclusão de que a gente precisa interpretar a nossa sociedade, que a gente precisa se estudar, que a gente precisa se olhar? Pessoal, isso está muito ligado com um processo que acontece ali, principalmente no século XIX, que são 2 grandes revoluções. Essas revoluções, elas vão modificar muito a nossa forma de viver. Tanto a nossa forma de viver com a política, com a economia, como as nossas cidades, como as nossas famílias, o que a gente faz no nosso tempo, a quantidade de pessoas que existem no mundo, que nascem no mundo, que sobrevivem, a quantidade de crianças que sobrevivem até a vida adulta, enfim. Essas revoluções, elas trazem um monte de novidades. E é a partir desse monte de novidade que a gente para e desenvolve uma ciência para se estudar em tempo real. Bom, que revoluções são essas? É a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Galera, a Revolução Industrial ela é dividida em várias partes, em mais de uma parte, tá bom? Mas eu coloquei uma data de início para a gente ter uma média, uma ideia. E o que acontece na Revolução Industrial? Bom, a principal cara da Revolução Industrial é a Inglaterra. Lá, gente, mas assim, é uma tendência em toda a Europa, porque a Inglaterra é o primeiro lugar a dar esse passo de industrialização. Lá a gente tem uma ebulição, então um fervor de indústrias, de industrialização, né? A Revolução Industrial, ela começa a modificar toda a estrutura da nossa sociedade por várias razões. Primeiro, porque a gente começa a ter uma industrialização e começa a ter produções em massa. A gente começa a produzir muito de uma coisa. Antes, o que era trabalho do artesão, de um grupo de pessoas, de um grupo de famílias, agora começa a ser produzido nas fábricas. E essas fábricas, pessoal, dão uma cara toda nova para a sociedade. Por quê? Primeiro, porque essas fábricas vão precisar de muita mão de obra. E da onde que sai essa mão de obra? Gente, na Inglaterra, as terras que eram chamadas de comunais, ou seja, comuns para todas as pessoas, elas são privatizadas, elas passam a ser propriedade privada. E muitas dessas pessoas que viviam nessas terras comunais, elas são mandadas para a cidade. E aí, elas não têm mais onde morar, né? Elas vão morar na cidade. A gente tem um boom dessas pessoas morando de qualquer jeito, das doenças que vêm com a aglomeração de um monte de gente no mesmo lugar, sem saneamento básico, sem condições básicas de moradia. E aí, lá nessas cidades,
essa mão de obra começa a sobrar. Então tem muita gente desesperada por emprego, porque essas pessoas não têm salário. Então, sem salário, você não conseguiria nada, não dá para você comer, não dá para você morar. Essas pessoas vão desesperadamente procurar emprego. Então, a gente tem uma alta na procura por emprego e na mão de obra disponível. O que acontece, pessoal? Quem paga essa mão de obra, então os donos das fábricas, eles podem pagar salários muito baixos, porque todo mundo está precisando trabalhar. Então, eles aceitam qualquer coisa. Aí a gente tem uma sociedade que explora essa mão de obra, né, dentro das fábricas, que não é só restrita para homens, tá? Na Revolução Industrial a gente tem mulheres e crianças mesmo, trabalhando muito. A ideia da infância, da gente proteger a infância, né, de que a criança não deve trabalhar, ela deve ir para a escola, é uma coisa muito nova para a gente. Na história da humanidade é bem novinho, é de décadas aqui para trás. Agora, pessoal, a Revolução Industrial, ela coloca toda essa galera para trabalhar. Então, famílias inteiras iam trabalhar e as jornadas de trabalho eram assim, de 16 horas por dia. Os salários eram mínimos, as multas eram super altas, então se você tivesse sem sapato, se você deixasse o seu lugar de trabalho sujo, se você faltasse porque você está doente, você não tinha essa remuneração, você podia ser mandado embora a qualquer momento, enfim. A sociedade da Revolução Industrial, ela é toda característica desse período. Ela gira toda em torno dessa ideia da gente estar se industrializando muito rapidão, da gente estar abusando dessa abundância de mão de obra. Então, se tem gente disposta a trabalhar, que topa qualquer salário, eu vou pagar mesmo um mínimo salário, porque daí eu tenho um maior lucro como dono da empresa, né, da indústria. E aí, pessoal, essa sociedade, ela vai ganhando uma carinha mais urbanizada. Uma grande marca da Revolução Industrial são aquelas chaminés, né, com fumaça saindo a todo momento, aquelas fumaças cinzas que vão cobrindo de foligem todas as coisas, né, na rua, as pessoas, as roupas. Por quê, pessoal? É uma industrialização a todo vapor. Produzir, e aí ela vem, então, substituindo essa economiazinha que era menor, que era agrária, que era lá nas terras comunais, principalmente, mandando todo mundo para a cidade, e agora todo mundo vai trabalhar nas fábricas. E também na França, a Revolução Francesa. Galera, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução que agitou as pessoas principalmente no campo da política. Como eu expliquei para vocês lá quando eu falei de iluminismo, no comecinho, relembrei vocês, a Revolução Francesa, ela é o auge desses ideais iluministas. Então, a Revolução Francesa vai contestar e vai acabar com essa ideia de Estado absoluto, de um rei, de uma pessoa que simboliza todo o poder do Estado. E, pessoal, quem movimenta essa revolução é a classe burguesa, porque ela quer justamente poder ascender socialmente, poder ter dinheiro, acumular dinheiro e ascender, ter os privilégios que isso traria para ela. E aí, galera, a proposta é, não, ó, agora todo mundo vai ser igual. Depois da Revolução Francesa, nós vamos derrubar essa sociedade que a gente chama de estamental, que é aquele famoso triângulo onde a gente tem dificuldade de ascender socialmente, né? De mudar de um lugar para o outro, de uma classe para outra. Pessoal, então a classe burguesa, ela vai encabeçar a revolução e vai falar, ó, a partir de agora todo mundo vai ser igual perante a lei. Só que aí, então, o absolutismo cai, dá certo, tem aqui uma guilhotina que nos lembra como é que caiu esse Estado, e aí ela vai remontar um novo regime. E esse novo regime tem duas carinhas, que é liberal e capitalista. Capitalista, o sistema econômico, mas liberal no sentido de mercado liberal, no sentido de o Estado não intervir na economia. Então, eu poder colocar preço. Aqui a gente tinha ideias de que a gente vai ver mais para frente, tá? Com bastante detalhe,
que o mercado se autorregula, então eu posso estabelecer meu preço, eu posso estabelecer a minha livre concorrência, porque é isso aí que vai fazer o preço da mercadoria dizer quanto ela deve custar. Eu não preciso de um Estado taxando o valor da minha mercadoria, eu posso escolher. E aí, gente, pensando nisso, não dá tão certo assim quanto prometido, porque o que acontece? Esse novo regime, ele vai privilegiar a classe burguesa, porque agora que ela pode ter lucro, ascender socialmente e tudo isso que ela tanto buscava, ela vai querer fazer isso mesmo, e nem que para isso ela precise explorar a mão de obra. Então a gente que tinha antes as castas, né, as diferenças entre os nobres e os plebeus e os servos, a gente passa a ter uma outra diferenciação, que é os proprietários dos bens materiais, né, dos meios de produção, e os proletários, que são aqueles que não têm o meio de produção, então que precisam vender a sua mão de obra. E aí a gente cai mais ou menos no mesmo esqueminha de, bom, eu preciso trabalhar porque eu preciso sobreviver. E aí esse cara tem uma fábrica, esse cara pode me empregar, vou lá pedir um emprego para ele. Ah, tudo bem, te contrato, mas para isso você precisa trabalhar 16 horas por dia. Bom, ou é isso ou é ficar sem emprego. Então, acho que eu vou topar. Galera, resultado dessas duas mudanças. Os resultados, na verdade. Pessoal, as pessoas agora eram livres pela lei, né? Então, essa ideia de que todos são iguais perante a lei, sem distinção, ela nasce daí, essa ideia de que todo mundo é igual. Mas é uma leitura que é só formal. Na vida real, isso não era verdade. Porque apesar de todo mundo ser igual e todo mundo ter o mesmo direito, por exemplo, de conseguir guardar dinheiro, era muito mais fácil para um burguês que já tinha o dinheiro, tá? Lembrando aqui que a classe burguesa não era só composta de pessoas muito ricas, tá? Então, mas era mais fácil para esses burgueses que já tinham dinheiro continuar fazendo dinheiro do que para essas pessoas que ficariam desempregadas e que precisariam a todo custo de um emprego. Pessoal, a igualdade então ela era jurídica, mas a desigualdade ela começou a aparecer, né? Ou melhor, continuou existindo nas classes econômicas, na classificação social das pessoas. E aí, gente, esse novo modelo ele também vai ser contestado. Então vão vir intelectuais para estudar esse modelo, movimentos sociais, as próprias pessoas, os trabalhadores, as organizações vão começar a contestar esse modelo e falar, não, peraí, continua ruim para mim. Isso aqui continua não dando certo. E daí nascem várias lutas que a gente vai ver, com certeza absoluta, podem anotar, por melhores condições de vida, de trabalho, que estão lá para frente e que vão acompanhar toda essa posterioridade. Então, depois dessa história até hoje, a gente tem várias dessas lutas por melhores condições de vida e de trabalho. Galera, esse espírito de insatisfação e de caos nessa nova sociedade, então tudo aconteceu muito rápido depois. Lembrem-se, né? As mudanças sociais elas não acontecem do dia para a noite. Mas, por exemplo, na Revolução Industrial, a gente tem um aumento das cidades, um inchaço das cidades que nunca tinha sido visto. Então, aí cresce a criminalização, cresce a fome, cresce a violência, cresce todos esses problemas de cidade grande, mas que até aquele momento o conceito de cidade grande era muito diferente. Era um outro tipo de dimensão, era um outro tipo de cidade que a gente estava pensando como referência. Agora as cidades eram grandes, lotadas, abarrotadas de gente, várias famílias morando em pequenos quartinhos mesmo, dormindo um monte de gente no mesmo quartinho, né, nos mesmos cortiços, porque a gente precisava de mão de obra, essas pessoas não tinham mais onde ficar, então vamos para a cidade tentar conseguir um emprego. E aí, gente, essa insatisfação faz a gente buscar uma racionalização, uma explicação racional do que estava rolando. Então, como a sociedade estava e como que a gente ia organizar esse caos todo. E é assim que nasce as ciências sociais, buscando explicar esse modelo doido de vida que a gente estava tendo.
Gente, então a sociologia, que são ciências sociais, ela surge como forma de explicar os fenômenos sociais através do rigor científico. A sociedade, ela vai ser objeto desse estudo científico. Então, a sociologia, claro, ela estuda a sociedade e para isso ela estabelece métodos. Pessoal, quem é o pai da sociologia, como eu já falei 10 milhões de vezes, é o Comte. Esse carinha simpático da foto, que provavelmente está aqui. Gente, deve ser muito difícil ser youtuber na vida real. Agora eu entendo o sofrimento. E aí, gente, por que ele é considerado? Porque ele é o primeiro que define a sociologia como uma ciência para compreender as relações sociais. Gente, ela tem a técnica, a ideia lá no comecinho de ser uma técnica para encontrar soluções para esses problemas dessa sociedade industrial, dessa sociedade de repente industrializada que a gente tinha, e para lidar com esses problemas, principalmente da desigualdade. Mas, além de lidar com isso, ela serviu para mais um monte de coisas. Ela explicou, né? Ela busca explicar, ela constantemente, assim como todas as ciências, ela constantemente se atualiza, olha para o objeto, olha para o produto da sua análise, vê se ainda faz sentido aquilo ali. E aí, gente, ela, além de explicar esse processo de industrialização, ela também começou a contribuir para a gente entender o mundo sempre atual. Como é que a gente age como indivíduo, como coletivo, como sociedade, para que a gente possa se analisar, se entender e se perceber como indivíduos que são capazes de interferir nessa realidade que a gente vive. Então, a sociologia, nem tudo, a gente conversou isso, né? Nem tudo naquele problema, naquela lógica ali de desnaturalização, problematização, nem tudo precisa gerar uma ação. Mas a sociologia nos coloca nesse lugar de pensar o nosso papel enquanto indivíduo dentro dessa sociedade, como a sociedade nos atinge e como nós atingimos ela de volta. Mas, galera, como é que ocorre essa análise? Isso a gente vai ver na próxima aula. Pessoal, gostaria de deixar a bibliografia para vocês, o bom e velho livro de Sociologia em Movimento. E aí, pessoal, isso tá lá no nosso capítulo 1, tá bom? O capítulo 1 se chama... Pera aí. Produção de conhecimento, uma característica fundamental das ciências das sociedades humanas. E aí, eu gostaria de deixar 2 filmes de sugestões para vocês. Os Miseráveis, mais spoiler, nós vamos ver ele mais pra frente, não assisti-lo, mas assim, a gente vai discutir esse filme mais pra frente. E Tempos Modernos. Tempos Modernos é mais antigo, provavelmente vocês já viram, assim, muito provavelmente mesmo vocês já viram, que é o filme do Chaplin. E Os Miseráveis, ele é bem novo. Assim, o livro é do Victor Hugo, ele é lá bem antigo, mas o filme, esse aí, é de 2019. Uma super hiperprodução para quem gosta de musical, enfim. Já Tempos Modernos é em preto e branco, é um filme mudo, mas é um filme que vale muito a pena. Todos os professores de história vêm no nosso contrato, sabe? Quando a gente pega o diploma, a gente obrigatoriamente tem que passar esse filme para os nossos alunos. Então, eu tô aqui cumprindo o contrato de passar para vocês Tempos Modernos. Beleza, pessoal? Galerinha, ó, para lembrar vocês que estou super disponível em todas as nossas aulas, tá bom? Me procurem para qualquer dúvida que vocês tiverem. Um beijo e até a próxima aula, gente!